Olá pessoal, eu sou Débora Queiroz, faço parte do setor de desempenho da Tecomate, dando continuidade ao módulo anterior apresentado pelo professor Ângelo. Hoje vou falar um pouco sobre a avaliação detalhada, ou seja, por simulação computacional. Ao contrário da avaliação simplificada, a avaliação detalhada por simulação computacional, nós podemos determinar se uma edificação atende ao nível de desempenho mínimo, intermediário e superior. O que na avaliação simplificada a gente só pode determinar se atende ao desempenho mínimo. Para as análises de desempenho térmico e energética, nós utilizamos o software Energy Plus, que é uma calculadora térmica, e para as modelagens da edificação, utilizamos o software SketchUp. Quais são os inputs e os outputs que a gente encontra através dessa simulação computacional? Os dados de entrada que a gente insere no software são aspectos geométricos do edifício, que aí através da modelagem é executada pelo SketchUp, os dados climáticos de cada edificação. Então, a depender da localidade dessa edificação, nós temos o dado climático de cada uma. As propriedades térmicas dos materiais, que a depender se é utilizado na fachada uma placa cerâmica ou uma textura, temos propriedades térmicas diferentes para cada tipo de material. E as descrições dos elementos construídos, ou seja, as camadas. Um exemplo, temos o sistema de vedação vertical externo. No sistema de vedação vertical externo é composto, com exemplo, por placa cerâmica, embolso, bloco cerâmico e argamassa de revestimento interno. Então nós inserimos esses dados com as espessuras de cada camada para que possamos, depois da simulação, encontrar os dados de saída. Quais são esses dados de saída? É um comparativo entre a temperatura interna do ambiente com a temperatura externa da edificação. Há algumas variáveis, nesse caso, que é a zona bioclimática. Qual a zona bioclimática que aquela edificação está situada? Aqui, no caso, em Recife, nós estamos situados na zona bioclimática 8. E tem, a depender da coloração da camada mais externa da edificação, tanto do sistema de cobertura como do sistema de vedação vertical externa, temos 3 tipos de absortância, que para cores claras temos a absortância 0,3, para cores médias a absortância 0,5 e para cores escuras a absortância 0,7. E a norma também sugere que a gente faça 4 tipos de avaliações pelas condições de uso da edificação, que são elas: condição padrão, com aumento de ventilação, com sombreamento e aumento de ventilação. Aqui estão os critérios de avaliação para as condições de verão. A norma dá 3 níveis de desempenho: o mínimo, o intermediário e o superior. Para a zona que estamos enquadrada, que é a zona 8, a temperatura interna máxima do ambiente tem que ser menor ou igual à temperatura externa máxima. Ou seja, se lá fora estiver 32 graus e aqui tiver 32 graus internamente, esse ambiente está atendendo ao que a norma solicita. E aqui estão os critérios de avaliação para condições de inverno, que também existem os níveis mínimo, intermediário e superior. Porém, para a zona que estamos enquadrada, que é a zona 8, não existe critério para ser verificado. Uma outra análise solicitada pela norma é com relação às aberturas de ventilação para os ambientes de longa permanência. Quais são os ambientes de longa permanência? São as salas e os dormitórios. A norma indica aqui que de zona 1 a zona 7, as aberturas de ventilação efetiva devem ser maiores ou iguais a 7% da área do piso. Para as zonas 8, que no caso é onde estamos, as aberturas de ventilação devem ser maior ou igual a 12% da área quando esta edificação estiver localizada nas regiões norte do Brasil, e maior ou igual a 8% da área de piso quando estiverem localizados nas regiões nordeste e sudeste do Brasil. Para o cálculo de abertura de ventilação, além da abertura do vão, utilizamos também a informação de que tipologia será adotada para aquela esquadria. No caso, para tipologias de correr, adotamos 45% da área do vão. No caso, para as esquadrias Maxim A, utilizamos 80% da abertura do vão. No caso das esquadrias de giro, utilizamos 90% da abertura do vão. O que é isso? Um exemplo, se a janela tiver 1 metro por 1 metro,
A abertura de ventilação que a gente vai utilizar não seria 1 m², que no caso é a abertura do vão. A gente vai utilizar 1 m vezes 1 m vezes 90%, que é a tipologia da esquadria, que no caso daria 0,9 m². Fazemos o comparativo com a área do piso e vemos se está atendendo ao que a norma preconiza. Obrigada pela atenção e assistam os próximos módulos.